Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Então hoje é terça-feira e terça-feira, você sabe, é dia de estarmos aqui com o nosso querido Douglas Martins, diretamente, acredito eu, pelo cenário, é Curitiba, né? Então, diretamente e aí, meu de amigo, Curitiba. bom e aí, dia, querido? de Curitiba, dia. Né? Mas e aí, meu irmão, tá tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Como eu diria, eu tenho um amigo aqui das antigas, né? O pastor Falcão. Uhum. Ele dizia, a gente falava para ele, tudo bem, pastor, como é que estão as coisas, tudo em paz? Ele falava, em paz nas lutas. Em paz nas então, lutas. A gente precisa, né, viver essa experiência de ter a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração mesmo no meio das lutas, né? Isso. Então não tem como você viver nesse mundo sem as aflições desse mundo. Jesus já garantiu isso, não foi um talvez, quem sabe, né? Ele ora dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Então, a gente sabe que as tensões vão acontecer, momentos com maior intensidade, momentos de menor intensidade, mas a gente vai continuar vivendo. O importante é como é que a gente encara isso, né? E isso tem sido uma experiência boa nesse período, né? Sim. Eventualmente questões de saúde que chegaram na nossa casa, a gente pôde enfrentar, né? Outras questões que a gente vai administrando no trabalho, das nossas dinâmicas do dia a dia, né? Às vezes o pessoal ouve, né, Welber, e a tua pergunta, às vezes a gente pode dar uma resposta retórica, né? Mas a tua pergunta é legal pra gente também falar um pouco sobre isso, né? E o nosso tema de hoje vai ter um pouco essa coisa das tensões, das pressões do dia a dia, né? Sim. E às vezes as pessoas nos ouvem aqui semanalmente e no consciente coletivo cria uma ideia de que quem tá na TV, no rádio, né? Na internet, não tem problema, né? A vida é sempre tudo hashtag lindo, estamos no céu, né? Então, a cor já é do céu da camisa, né? O sorriso é de quem tá no céu, mas a dinâmica do dia a dia é uma dinâmica de vida real. A gente também vai enfrentando problemas e a cada dia a gente tem que estar superando. Mas eu gosto de me lembrar dessa frase do pastor Falcão, né? Como é que você lida no meio das lutas? Em paz. Sim. Mas a paz que excede todo entendimento é porque ela vem de uma experiência que a gente precisa viver e desenvolver com Jesus, não tem outro jeito. Se não for dessa forma, aí você não consegue viver de fato em paz nas lutas, né? E por outro lado, né, Douglas, a gente também lutando para ter paz, né? Paz consigo, paz com Deus, né? Então, assim, ou seja, todos os dias também você tem que estar lutando contra a carne, lutando contra o pecado, lutando e para poder ter paz, né? Então é isso aí, é o que Paulo diz, o texto bíblico fala isso. A nosso dia a dia é de peleja, né? O velho homem lutando com a nova criação, com a nova criatura, a gente sempre vai ter que escolher, né, quem que a gente alimenta mais. E aí, se você alimenta mais a carne, é natural que vai viver dos desejos da carne, né? Se alimenta mais o natural que esse monstrinho vai crescer, né? Então... É isso aí. Quem se alimenta mais fica mais forte, não tem jeito. É uma lei natural, né? Então, mas a gente não pode esquecer de forma nenhuma, né? Que o dia a dia produz tensões e a gente precisa administrar as tensões. Maravilha. E hoje esse é o tema, né? Administrando tensões. A Douglas, inclusive, trouxe também aqui 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 12, que vai ser aí vamos dizer, o texto base para esse bate-papo de hoje aqui no nosso movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Então, assim, o lance é o seguinte, para você que está chegando na rádio, graças a Deus, Douglas, agora, né? Todo mundo ele vai estar respondendo aí, no final sempre tem perguntinhas e a gente passa para ele e ele vai estar respondendo a tua pergunta também. Certinho, meu amigo? É isso aí, meu amigo, a gente sempre procura trazer aqui essa compreensão
da ideia, né? A diferença entre empreendedorismo e empresariado, né? Sim. Qual é a diferença, ou o que me torna um empresário, o que me torna um empreendedor, um intraempreendedor. Olha aí. E normalmente essas são temáticas que tangenciam todas as demandas de um líder. Por isso que nós, né, estamos dando esse novo viés a esse conceito de que nós queremos falar a você que lidera qualquer tipo de atividade, seja a sua própria empresa, seja a empresa de alguém, seja um time dentro de uma empresa, seja um ministério na sua igreja local ou um ministério na igreja em que você serve. Isso. Você tem total aderência com esse tempo juntos aqui, né? Nós vamos falar sobre os comportamentos, os perfis, sobre características daqueles que exercem algum tipo de liderança. Se você usa o seu próprio dinheiro para tomar o seu próprio risco no seu próprio negócio, então além de empreendedor, você é empresário, né? Se você toma o risco com alguma coisa que é de outra pessoa, então você pode se tornar um empreendedor nesse negócio. A diferença basicamente é aonde está o risco do capital, né? E aí o que te torna empresário ou empreendedor, e aí nesse caso todo mundo exerce papel de liderança. E hoje nós separamos aqui para esse nosso bate-papo, como o Elber já compartilhou aqui com a gente, o tema do nosso bate-papo hoje é administrando as tensões, né? Eu separei como tema base, como texto básico, esse também é outro princípio para você que está chegando aqui com a gente hoje ou recentemente. Nós trazemos aqui semanalmente uma temática da liderança e a gente traz um texto bíblico que nos ensina como alguém na palavra de Deus lidou com esse problema. Então, quando a gente fala de administrar tensões, a gente vai ter na Bíblia várias pessoas, vários personagens que passaram por problemas de tensão e administraram essas tensões. Mas eu, como só tenho tempo para conversar sobre eu gosto muito de Davi, então resolvi trazer aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 18, de 1 a 12. Então você abre a sua Bíblia aí, abre o seu celular ou acompanha a gente por aqui, e o texto base da nossa conversa de hoje será então 1 Samuel 18, de 1 a 12. E eu vou ler aqui o meu texto na Bíblia e você acompanha por aí, vai fazendo suas anotações, as dúvidas que forem surgindo tanto quanto ao texto ou quanto ao tema, você vai anotando aí, vai ser um privilégio poder, né, responder, tirar alguma dúvida que por acaso você tem. Então vamos lá, o texto de hoje nos diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Ou seja, ali naquela conversa surge então um papo ali entre Jonatas e Davi, ali no palácio. Um pouco antes desse texto, a gente vai encontrar Saul pedindo a Jessé que mandasse então Davi tocar harpa no palácio para acalmar o coração do rei. Davi então vai lá, começa a estabelecer ali um relacionamento com Jonathan, e o Jonatas então se aproxima de Davi, e nasce uma amizade, assim como o texto bíblico diz lá nos Provérbios, que há amigos mais chegados que irmãos, né? Esses dois amigos constroem ali um relacionamento, e o Senhor então os une num nível de amizade tamanha que é como se os dois então se tornassem irmãos, não só no sentido físico da palavra, mas no sentido da alma, dos sentimentos, né? Eu posso ser testemunha aqui para você que nos ouve hoje, de várias pessoas que várias é força de expressão, mas algumas pessoas com quem eu tenho esse tipo de relacionamento, aonde nós temos uma ligação profunda
de alma mesmo, de sentimento, daquilo que está dentro dos nossos sentimentos. Talvez eu tenha 2 ou 3 amigos, 4 amigos que têm esse tipo de espaço no meu coração. E é importante para nós que lidamos com liderança, que haja na nossa vida pessoas com esse tipo de sentimento, tanto de nós por eles, quanto deles por nós. Porque é certo e é garantido que você, ao estabelecer um papel, uma posição na vida de liderança, que você dependerá do sustento de oração de outras pessoas. Então você precisa criar uma rede de oração, e isso serve tanto para o seu ministério na igreja local, quanto para lideranças em ministérios na igreja local, quanto para a sua liderança no mundo empresarial, seja você sendo um empreendedor dentro da empresa, seja você sendo um empresário. Nós precisamos de redes de suporte de oração, porque todos os dias, Satanás ele foi hábil no sentido de criar ferramentas e de construir sua rede de prejuízos, né? Vamos chamar assim, contra a nossa vida. E todos os dias nós somos tentados e provados, todos os dias nós somos expostos às batalhas, todos os dias somos chamados a tomar decisões. Algumas vezes essas decisões são tentações que aparecem na nossa frente e a gente precisa conseguir repelir, né, na força do Espírito Santo. E para isso a gente precisa de uma rede de suporte de oração, além da nossa própria vida de oração. Não dá para você criar um ambiente em que você convoca pessoas para orar por você e você mesmo não ora para passar por essas provas, por essas decisões difíceis, por essas pressões do dia a dia, e você não desenvolve disciplinas espirituais, né, hábitos cotidianos de se relacionar com Deus através de leitura da palavra, vida de oração, vida de jejum, adoração, comunidade, né, comunhão com a igreja local. Se você não vive essas disciplinas espirituais, vai ser difícil você suportar o dia mau. Então Davi começa ali sua jornada criando vínculos com Jonatas, e isso torna os dois ali muito amigos. E aí o versículo 2 continua relatando o episódio, diz assim: e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. Então Davi é convidado a ir lá tocar a harpa lá no palácio para acalmar o rei. Davi faz uma amizade, aquele pai observa aquela amizade e fala: opa, tem algo aqui especial. E então aquele pai, aparentemente atento, interessado, pede para que Davi fique no palácio para ficar morando por ali. Versículo 3 diz: e Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma, que mais uma vez o reforço da relação e da proximidade, da amizade construída por esses dois rapazes, né? Naquele momento estão dois rapazes, e eles fazem uma aliança. E depois, ao longo da história, se você continuar lendo o texto de 1 Samuel, você vai entender o quanto essa aliança foi séria e profunda. Versículo 4 continua dizendo: Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Jonatas olha para Davi, um camponês. Davi até então, né, vivia lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era pastor de ovelhas. Ele é convidado para ir para o palácio, chega lá, toca sua harpa, o rei gosta, cria uma amizade com Jonatas. Jonatas olha agora esse novo morador do palácio e diz: olha, toma aqui essas roupas, esses apetrechos
eles são compatíveis com a vida no palácio, né? 5, e saía Davi aonde quer que Saul o enviasse e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Davi então assume um cargo dentro do palácio. Davi então é convidado a liderar, assume um papel de liderança, e as pessoas que estão sendo lideradas reconhecem a liderança de Davi. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Até aqui parece que está tudo ótimo. Davi havia derrubado Golias, Davi havia construído então uma reputação, os homens de Saul, aqueles soldados, olhavam para Davi com respeito, Davi tinha honra. Voltam então, a cidade ouve a notícia de que eles estão voltando, as mulheres saem para a rua e começam então a ir ao encontro do rei, dançando, cantando, se alegrando com instrumentos. E aí o negócio começa a tomar um outro rumo. Versículo 7 diz: e as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Começa então aqui uma adoração ao novo líder que começa a surgir, ao novo líder que começa a cair na graça do povo, e isso não vai dar um bom resultado, né? Aquele líder começa a ser conclamado pelo povo, e aí o versículo 8 diz: então Saul se indignou muito. Aquele mesmo Saul que há alguns versículos atrás havia convidado Davi para ir tocar suas harpas, Davi havia ido lá no campo, pelejado, agora volta, e por causa do canto de algumas mulheres, anunciando os feitos de Davi, Saul se indigna e começa com aquela palavra, como ela cai mal aos seus olhos, e ele diz: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhes falta, se não só o reino? Estava falando agora aquele rei que até então tinha chamado Davi para morar no palácio, para viver com seu filho ali e ter uma amizade, construir, liderar e tudo mais. Agora está dizendo: opa, peraí, esse Davi agora só falta agora o reino. E desde aquele dia, versículo 9 em diante, Saul tinha Davi em grande suspeita. Olha a posição que Davi agora é de o queridinho da família para aquele que está em alta suspeita. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós somos convidados a liderar, assumimos papéis relevantes, entregamos um resultado, as pessoas se agradam do nosso resultado, mas quando por alguma razão acontece algo extraordinário ou acontece um problema, pode ser tanto pro bem quanto pro mal, tanto pro sucesso quanto pro fracasso, se acontece alguma coisa, aquelas pessoas que olhavam você e valorizavam a sua vida, de uma hora para outra podem passar a tratar você como talvez alguém que está botando em risco a posição dele, ou que pode ser pior ainda, alguém que não é mais digno de confiança. O versículo 10 continua dizendo para a gente: e aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com sua mão como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança.
Olha a cena, então tá lá no palácio, Saul é tomado por um espírito mau que Deus permite que se apodere de Saul. Saul tem uma lança na mão, Davi está tocando a harpa. Versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Nós vamos parar o texto aqui, vamos continuar com esse pensamento. Nesse episódio que a gente lê, né, a respeito da relação de Davi e Saul, no início da nova jornada de Davi, que de queridinho do povo, odiado pelo rei, passa a viver um nível de tensão absurda nos próximos 10 a 15 anos, até que Davi se torna rei com a morte de Saul. Davi havia sido ungido por Samuel, mas ele não podia assumir o reinado, porque havia um rei. E a orientação é: aguarde o tempo do Senhor. O que mais me chama a atenção no comportamento desse jovem futuro rei é que ele, guiado pelo Espírito Santo, como a gente viu ali no texto, desenvolve uma habilidade extraordinária de lidar com as tensões da vida profissional e pessoal. Saul começa uma caçada pessoal a Davi, não para resolver essas tensões e esclarecer as mentiras ou as confusões que passavam na cabeça do rei. A gente vai ver que essas tensões do coração se concentram ainda mais, o relacionamento com Davi fica mais deteriorado, e aquele herói nacional, amigo do rei e amigo do filho do rei, se você continuar lendo o texto de Samuel inteiro, você vai ver que ele passa dessa posição de queridinho para uma posição de ultra perseguido. Não havia um motivo concreto para aquela tensão, e assim também é no nosso dia a dia, na nossa liderança, nas nossas organizações. Muitas canções surgem de invejas tolas, pessoas que olham para a gente porque alguém fez uma menção honrosa, porque alguém fez um elogio, e elas criam no seu coração uma inveja que não vai levar a lugar nenhum, uma inveja tola. Conversas sem propósitos, disputas por posição, prestígio e atenção. A lista de armadilhas que Satanás coloca nos nossos corações para nos distrair com tensão é tão grande que ou nós ficamos atentos e desarmamos essas armadilhas com diálogos, né, com uma geração de um ambiente saudável, ou o que vai acontecer na prática é que elas vão nos destruir, levando a gente para um lugar de doença, consumirão as nossas vidas, a nossa alma. E a minha proposta é que você que é líder, que você que assume uma posição de comando, que você que empreende no seu negócio, no negócio de alguém, ou que lidera uma organização, lidera a sua igreja, lidera um ministério na sua igreja, que você não aceite de forma nenhuma que Satanás domine o ambiente. Não baixe a guarda, ore e convide o seu time e aquelas pessoas que são relevantes do entorno para conversas abertas, cada vez que você perceber que uma tensão está chegando, que alguém ocupou um espaço de mentira, um espaço de elogios falsos que vão levar o seu ministério à ruína, o seu negócio à ruína, a sua liderança à ruína. O meu desafio e a minha proposta é que você não ceda espaço, não abra espaço para que o inimigo se aproveite, porque ele veio senão para roubar, matar e destruir. E esse é o ministério de Satanás e seu time
todo o tempo. Ele não faz algo diferente disso. Ele não faz algo mais legal que possa te colocar numa posição melhor. E muitas vezes nós somos arregimentados por um desejo do coração. Às vezes nós somos convidados por um sentimento que toma conta de nós, de que de fato nós somos alguma coisa, de fato nós somos melhor do que alguém, e essa arrogância, ela, como diz o texto de Provérbios, ela antecede a queda e a ruína. De modo que quando nós nos deixamos levar pela empolgação dos elogios, das canções, das pessoas que se aproximam para dizer que nós somos o máximo, nós tomamos o risco de assumir uma posição e destruir toda a nossa liderança por conta de algo que passa na nossa frente e nós não observamos. Minha oração nessa manhã é que você seja atento, diligente, porque as tensões, elas não vão sumir. Não há um outro jeito de administrar as tensões, senão enfrentando cada uma delas, senão vivendo uma vida de atenção, e se não, desarmando rapidamente os gatilhos que se formam para que você caia na armadilha das tensões que surgem do nosso egoísmo, do nosso ego inflado ou daquilo que a gente escuta e de pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes fazendo esse papel de nos inflacionar, nos inflar e mexer com o nosso ego, e a gente acaba perdendo de vista o nosso chamado à humildade, o nosso chamado a uma liderança servidora, o nosso chamado a uma liderança que ocupa aquela situação com todas as forças. É isso aí, meu amigo Elber. Estamos aí diante desse tema complexo, mas com histórias tão incríveis como a história de Davi, que durante 10 anos precisa administrar tantas tensões, perseguições, Saul perseguindo, se fazendo de louco, indo morar em outras cidades, fazendo aliança com outros povos, para poder conseguir se livrar de Saul até que Saul morresse, mesmo tendo a oportunidade na caverna de Adulão, quando Saul entra lá para fazer suas necessidades, né? E Davi corta um pedaço da barra das vestes de Saul, apenas para dizer para Saul: olha, eu tinha a oportunidade de acabar com a sua vida, mas em respeito ao meu Deus, que apesar de ter me ungido e me chamado para essa posição, não me deu a autorização de fazer isso antes de que o Senhor o levasse. Então, um exemplo para nós de perseverança nas tensões. Davi é um exemplo de perseverança nas tensões. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos em Brasília. Dongley, e tem uma pergunta, já começaram, tem aqui já algumas perguntas, né? E então a primeira delas é a seguinte, ó: Dongley, percebi que ao estimular o clima de tensão na empresa, o ambiente ficou mais produtivo. Será? Isso seria correto de continuar? Bora lá. A gente precisa administrar as tensões. Deixa eu só botar uma pimentinha mais. Uma pimenta a mais nesse negócio aí, Dongley. Será, Dongley, que você começar a pressionar ali o povo, isso não vai lá na frente explodir e vai dar um BO lá na frente, não? Bora lá, porque esse é o lugar talvez mais desafiador quando a gente trata do assunto de tensão na vida da liderança, na vida empresarial, né? Existe uma confusão de conceitos, né? Tensão é o que transforma carvão em diamante. Tensão é algo que pode ser bom. Agora, o que existe dentro do contexto da tensão é que muitas vezes nós somos
maus no processo de tensão. Então, a Terra, lá no seu subsolo, nas profundezas da Terra, ela imprime uma tensão gigantesca ali naqueles minerais, e aquela tensão alta vai produzindo uma pedra preciosa que em algum momento se transforma naquele diamante mais lindo do mundo, né? Desejado por tanta gente e tudo mais. Por outro lado, se a tensão não for feita de forma correta, debaixo da Terra tem tensão o tempo todo. Mas quando duas placas tectônicas se encontram de uma forma tensa, mas desorganizada ou com intensidade superior à necessária, o que acontece? No mundo afora, no Brasil, graças a Deus, não temos esse problema, mas na América do Norte, na África, na Europa, vários lugares dentro dos oceanos, quando essas placas se encostam com um nível de velocidade maior do que aquela necessária, elas causam um terremoto, maremoto, tsunamis. Essas são coisas boas? Não são coisas boas, são catástrofes da natureza. Bom, eu estou agora diante de dois tipos de tensão. Uma tensão na medida, na quantidade, no vapor, na pressão adequada, transforma minerais em diamantes. Uma outra tensão acima do suportável transforma uma colisão que antes transformou, né, em outro contexto, transforma minerais em diamantes, agora transformam em catástrofes naturais. De modo que a palavra tensão não é má nela mesma. O seu significado não é mal em si próprio. Assim como muita gente confunde a ideia de que dinheiro é mal e acha que naquela nota, naquela TED, naquele Pix tem algo de mal. O dinheiro não é mal nem bom. O dinheiro cumpre um papel. O amor ao dinheiro é que torna o dinheiro mal, né? Então nós precisamos entender que algumas palavras elas ganharam um contorno ruim no nosso ambiente de liderança porque as pessoas entraram numa vibe nova agora, né, no mundo da liderança, de um excesso. Eu tenho minha filha mais nova se chama Camila e o apelido dentro de casa dela é Mimi, né? Mas agora criaram os mimimis, né? Então a gente eu brinco aqui em casa quando eu vou falar, Mimi, você tá um pouco mimizenta, né? Eu falo mi. Mas a gente está vivendo um tempo novo na sociedade de muitas tensões que vêm de apenas um mimimi. Não tem nada demais, é uma questão plenamente administrável, gerenciável. E do outro lado, a gente está vendo também na sociedade placas tectônicas se colidindo e ninguém fazendo nada ou interagindo no intuito de construir uma relação ou retornar a uma relação saudável, de que a tensão produza diamantes e não catástrofes naturais. De modo que eu creio, Welber, que a tensão, se feita da maneira correta, na pressão adequada, no momento adequado, pode transformar equipes em diamantes, em joias preciosas. Agora, eu conheço líderes que não têm a menor habilidade da calibração da força, e o que eles fazem é placa tectônica colidindo com placa tectônica. E o que acontecem? Catástrofes naturais na sua liderança, no seu time. E aí a gente vai ver, né, esses efeitos de que maneira? Lá naquele lugar onde a tensão é aplicada de uma forma apropriada, com as pressões adequadas, da forma adequada, nós veremos diamantes se formarem. Então, como é que eu posso discernir
se a tensão é algo bom ou algo ruim na minha liderança, na organização onde eu estiver. É só eu observar o efeito. O efeito colateral da tensão é que define se ela foi de boa qualidade ou de má qualidade. Tensão não é uma expressão má em si mesma. Eu acabei de exemplificar aqui esses dois cenários, a tensão que gera um diamante e a tensão que leva ou que gera as catástrofes naturais. Então, observe aí na sua liderança, olhe para você mesmo, perceba se as pessoas que trabalham com você sentem liberdade de compartilhar suas ideias, de externar suas preocupações, de colocar sobre a mesa aquilo que pensam. E se ao fazerem isso, você conseguir um ambiente tão favorável que os resultados que você colhe são diamantes, então mantenha a atenção, porque esse lugar está produzindo diamantes. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas não têm liberdade para compartilhar os problemas, não podem falar e manifestar suas opiniões, as consequências são pessoas entrando e saindo o tempo todo, tem algum problema. Minimamente você deveria se preocupar em olhar se o seu processo seletivo está adequado, se o seu estilo de liderança está adequado para aquele grupo que você está liderando e se o nível de tensão que você está gerando no ambiente não é muito maior do que o necessário. Assim como a falta de tensão pode ser uma negligência. A falta de tensão num ambiente de liderança não quer dizer absolutamente nada, nem para bom, nem para ruim. Se o seu time é um time que com baixa tensão gera diamantes, ótimo, deixa a tensão mais baixa. Se o seu time é um time que precisa de um pouco de tensão para gerar diamante, aumente um pouco a tensão. Agora, se o seu time não está gerando diamante nenhum e tem muita tensão ou pouca tensão, precisa olhar o que está acontecendo, porque provavelmente tem algum comportamento inadequado no seu estilo de liderança que está levando aquelas pessoas a não entregarem o seu melhor e, como consequência, não produzirem diamantes. Então, Welber, eu creio que tensão não é um problema, mas precisa ser calibrado da forma adequada para que a gente não migre de um ambiente com a tensão adequada na medida certa para gerar diamantes e vá migrando para um lugar onde a tensão é tão absurda que o que acontece naquele lugar são catástrofes naturais. Muito bom. Dongley, chegou uma pergunta também aqui bem interessante, que é o seguinte: como separar as tensões do trabalho da vida pessoal? Ótimo, essa é joia, né? Essa é joia por uma razão muito simples, né? Aliás, assim, deixa eu só corrigir, não é só do trabalho na vida pessoal, não. É do trabalho e da vida pessoal, porque às vezes a gente acaba trazendo um pro outro, né? Então. Exatamente. Misturando os problemas e tal. Bom, na década de 90, até a década de 90 mais ou menos, existia um pensamento de liderança que dizia o seguinte: olha, quando você passar na portaria da sua empresa, você esquece seus problemas pessoais, entra na empresa e assuma agora os problemas da empresa, né? Então, até a década de 90 se ouvia muito falar disso, inclusive programas de treinamento, né? Programas de liderança que trabalhavam fortemente para desenvolver nas pessoas essa habilidade de tentar fazer uma dicotomia entre família e trabalho, entre o mundo fora da empresa e o mundo dentro da empresa. Bom, essa realidade durou enquanto na liderança das organizações você tinha uma geração, né, aquela geração da década de 60, da década de 70, que eram os baby boomers, o pessoal que era muito dado ao trabalho, né? Que focava toda a sua vida no trabalho, na construção dos resultados, em ganhar dinheiro.
você tem uma geração, os seniors e esses baby boomers, que eram completamente enfocados no resultado. A gente vem de um período de pós-guerra, né? Onde tudo foi destruído e você precisava reconstruir muitas coisas. E durante aquela jornada ali entre meados da década de 40 até a década de 60, líderes foram forjados dentro desse ambiente de escassez, de guerra, de tensão permanente. Então, aqueles líderes que foram forjados nessa fase desenvolveram uma cultura de liderança baseada na segregação completa, total, do que é pessoal e do que é profissional. Os anos 2000 já trouxeram líderes, né? Imaginando então que aquele líder que estava assumindo o papel de liderança no ano 2000, ele foi o líder formado, começando sua carreira nos anos 80, nos anos 90, e ele já pega um período um pouco melhor, né? A gente chama de geração X, um período um pouco melhor da economia mundial, das dinâmicas entre as pessoas, as guerras já estão mais longe, o modelo mental já é um modelo de colaboração, já começa a haver esse tipo de pensamento e as questões pessoais já começam a fazer parte do dia a dia da gente. E agora, nos anos 2020, nós estamos agora recebendo líderes que são aqueles que estão chegando na sua carreira profissional ali pelos anos 2000 aproximadamente, e já é uma nova geração. Estamos falando de geração Z, milênios, né? Eu estou saltando aqui, salpicando, né? Essas gerações aí, pulando décadas, com o objetivo de talvez fazer essa comparação na nossa mente, para que a gente possa entender como é que cada geração lidava com as pressões e tensões e, particularmente, como é que elas lidavam com as questões pessoais e as questões profissionais. Essa geração mais moderna é a geração que leva o cachorro para o trabalho, porque ele não pode ficar sozinho em casa, né? É a geração que você trabalha home office e part-time na empresa, no escritório. E se você não tiver essa oportunidade, o cara já não está feliz mais, né? Já gera um ambiente de tensão. Essa geração é a geração das pesquisas de clima organizacional, de satisfação, né? Que se importa como a pessoa se sente. Essa é a geração que recebe serviços nas suas empresas de psicólogos, de psiquiatra, terapêuticos, massagem. É a geração do ambiente organizacional, quase como um playground, né? Muitas organizações viraram um parque de diversão. Eu não estou discutindo aqui se isso é bom ou ruim, não quero entrar nesse mérito, porque para alguns casos é muito bom, para outros é muito ruim, e aí entre esse muito bom e esse muito ruim, cada organização, cada liderança precisa encontrar o que é melhor para si, para a sua organização, para o seu momento. Mas a gente vai vendo essa mudança de cenário década após década. E hoje nós estamos vivendo o tempo em que as coisas importam, não há mais essa segregação. Poucas organizações ainda mantêm uma postura como essa, porque senão elas vão perder os seus colaboradores. E aquelas pessoas lá da década de 40 até 60, 70, já começaram a se aposentar, né? Essas pessoas já trabalharam, trouxeram a sua contribuição e o seu estilo de liderança foi esmaecendo, foi sumindo, e agora a gente tem um novo estilo de liderança predominante. De modo que hoje, Welber, eu diria assim, está muito mais comum, muito mais presente que as organizações e as pessoas consigam dialogar melhor sobre como elas encaram as questões das tensões do trabalho e das tensões da vida pessoal. Eu já vejo organizações que querem saber como vai a sua saúde, querem saber como vai as suas emoções e se você precisa de algum tipo de ajuda. Nós, como empresários cristãos, e aí eu vou falar mais especificamente para empresários cristãos ou líderes que estão em posição chave em empresas lá fora, né, mesmo que não sejam cristãs,
nós precisamos levar para o dia a dia das nossas organizações um contexto de liderança que traga o reino de Deus para o dia a dia dos nossos negócios. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que diz lá, quando Paulo escreve aos Romanos, a igreja em Roma, ele está dizendo isso, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é uma das definições do reino de Deus e nós precisamos nos apropriar desse modelo mental. E aí, se é justiça, paz e alegria, como que eu posso conduzir o meu negócio, a minha liderança, sem tentar pelo menos perceber se as pessoas estão alegres? E pode ser que ela não esteja alegre porque ela está passando por uma crise. Pode ser que ela não esteja alegre porque ela tem uma doença. Pode ser que ela não esteja alegre porque ela está vivendo uma separação, um divórcio. E posso ficar aqui listando uma série de razões para ela chegar no trabalho e não estar alegre. E aí, se a pessoa não consegue se alegrar ao chegar naquele ambiente, então tem um problema. Porque o reino de Deus produz, como efeito colateral da sua presença, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, então aqui, talvez a resposta sobre como separar tensões do trabalho e da minha vida pessoal não seja efetivamente uma resposta a essa pergunta. Talvez a resposta seja: não dá para separar. Não é possível mais a gente separar. Nós precisamos entender como administrar problemas pessoais que, como eu disse, né, às vezes são potencializados ao extremo e aí o mimimi ocupa e ganha espaço. Apesar dos terapeutas, os psicólogos que talvez nos escutem possam dizer: não, mas o que alguém sente não é mimimi. Não, eu entendo. Tudo bem, as pessoas têm o direito de sentir, todos nós temos esse direito. Mas uma coisa é eu ter o direito de sentir e transformar esse direito em algo do tipo que é só reclamação, e a outra coisa é eu aprender a lidar com um sentimento de frustração, qualquer que seja ele, e não transformar aquilo o tempo todo em um choro e ranger de dentes. A gente precisa treinar nossas habilidades emocionais. Da mesma maneira que a gente treina o nosso físico, da mesma maneira que a gente treina o nosso espírito, aprendendo mais, conhecendo mais, lendo mais a Bíblia, jejuando mais, eu preciso treinar minhas emoções também. Porque se tudo que eu faço é eu sentir, então agora eu manifesto e eu não me preparo para lidar com sentimentos, daqui a pouco eu sou uma criança mimada. Então, nós precisamos desse tipo de equilíbrio. Se você é uma pessoa que tem muitas questões na área das emoções, tem um profissional capaz de te ajudar a lidar com isso. Um não, mais do que um. Temos aí psicólogos, temos psiquiatras, a depender da necessidade, temos pastores, conselheiros que são treinados para nos ajudar a crescer ainda mais nessa área. Então, nós precisamos tomar o cuidado de não permitir que isso se transforme, né, nem de um lado na dicotomia do passado, que separava e dizia que era possível separar, e é impossível separar. Não tem como deixar a minha personalidade pessoal pendurada do lado de fora no cabide da empresa, ou da igreja, ou da liderança, ou do projeto, e do lado de dentro botar uma nova personalidade. Isso é uma impossibilidade, senão seria dupla personalidade, um problema psiquiátrico, né? Mas nós podemos e devemos conviver com a nossa realidade, e a cada momento a realidade vai ter suas nuances e a gente precisa conjugar essas coisas com muita sabedoria. Então, se uma empresa ela tem uma liderança cristã, ela deveria então dar a atenção necessária de acordo com características da sua empresa. Você não vai botar um puff no meio de uma fábrica de peças, né? O cara não vai sentar lá na linha de produção. Agora, se você é um escritório só de tecnologia, talvez uma mesa de ping-pong combine com aquele ambiente. E assim, cada ambiente precisa ser tratado de uma maneira e as pessoas precisam viver de uma maneira que a gente se compreenda um ao outro. Eu quero finalizar essa resposta contando uma experiência prática. Eu, alguns anos atrás, nos anos
2006, ali, 2007, eu ajudei a implementar numa empresa multinacional finlandesa, um modelo de, a gente chamava de outro nome, mas ele era capelania empresarial. A gente colocou alguém lá dentro dessa empresa, essa pessoa cuidava das pessoas junto com a área de RH, né? E nós criamos o que a gente chamou de carômetro, ou seja, tinha lá um imã, né, em cada estação de trabalho, e tinha uma cara braba, uma cara triste, uma cara chateada, não sei o quê, uma cara feliz, uma cara muito contente. Eram bonequinhos, né? Aqueles bonequinhos, tipo Smiles. E aí o trabalhador chegava e ele pegava o imã e botava em cima de como ele estava se sentindo. Então, ele manifestava como ele estava se sentindo. E o líder daquele departamento, daquela seção, ao passar por aquele local ali de trabalho, naquela posição, e olhar o carômetro, ele podia saber como o seu colaborador estava se sentindo naquele dia. O que isso permitia? 3 coisas. A primeira coisa, o líder ir lá pessoalmente, cumprimentar aquela pessoa e dizer: bom dia, eu estou aqui para, quero te apoiar, percebi que você não está se sentindo tão bem hoje, como eu posso te ajudar? E tomar uma iniciativa. Segunda coisa, ele podia acionar o capelão, né, que estava lá como membro da equipe do RH, para ir lá e ter uma meia hora de conversa com aquela pessoa e tentar extrair daquela pessoa algo que pudesse ajudar a trazer essa pessoa de volta para um lugar melhor, onde ela se sentisse melhor. E por fim, a depender do grau de criticidade, a empresa tinha lá uma parceria com, uma psicóloga externa, que o colaborador podia inclusive ser encaminhado pelo RH para um suporte profissional. De modo que tudo isso gerou nessa organização um desenvolvimento tal, cara, que aquele ambiente se tornou um ambiente de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aquela empresa não era uma empresa cristã, aquela empresa era uma empresa multinacional, mas o CEO dessa empresa era um cristão comprometido com a vida das pessoas. E o que acabou acontecendo? O presidente da multinacional veio da Finlândia até o Brasil e foi lá passar uns dias lá. E ao caminhar pela fábrica e ver aquele movimento, ele diz para aquele CEO: olha, eu não sei o que é, eu não sei explicar o que é, mas essa planta da nossa empresa tem um clima diferente, ela tem um ambiente diferente. E aí ele pôde testemunhar para o presidente da sua empresa porque as pessoas se comportavam daquela maneira e o clima era diferente, né? Então, vamos pensar que cuidar desse tipo de aspecto da vida das nossas equipes produz um resultado incrível. Maravilha. São 11h03. Dongley, tem mais uma perguntinha aqui, ó. E a pessoa está dizendo assim: percebo que minha liderança estimula uma tensão saudável. E percebo que alguns membros da minha equipe não gostam e não lidam bem com esse tipo de ambiente. O que fazer? Então, aí, cara, a pergunta que a gente tem que voltar a fazer, literalmente a pergunta que a gente precisa voltar a fazer é: quem está fazendo esse tipo de reclamação, né? A minha liderança estimula uma tensão saudável. Ok, se eu consigo perceber e validar que essa tensão é saudável, ok, essa é a primeira coisa que eu, como líder, deveria fazer. Garantir que essa não é uma percepção unilateral, só minha, mas que é uma percepção coletiva. Na hora que eu validar e conseguir confirmar que essa percepção ela é verdadeira, então
aí eu tenho que olhar para quem não lida bem com esse tipo de ambiente, porque pode ser que eu precise tratar individualmente uma pessoa e que não seja um problema da liderança, mas seja um problema de alguém que por algum trauma do passado, né, algumas questões pessoais, desenvolveu uma resistência contra o ambiente de tensão saudável. E aí é o meu papel como líder, identificando isso, poder ter uma conversa franca com essa pessoa a ponto de dizer para ela, quero te ajudar, porque talvez você esteja com o seu sensor de tensão muito baixo, regulado num nível muito baixo. E aí é entender como é que eu consigo ajudar essa pessoa a melhorar, especialmente se é alguém que você reputa como sendo alguém de bom comportamento padrão, mas que precisa aprender a lidar com isso, né? Oriente, aconselhe, se necessário indique para um processo terapêutico, mas observe, porque esse tipo de coisa vai minando a base, né? Normalmente alguém infeliz, insatisfeito, inconformado, começa a minar a base. E aí você tem um desafio de não só de lidar com a questão da tensão, mas de evitar que a sua base seja completamente minada, né? Muito bem. E assim, não tem como, né, Dongley? Sempre quando você, de repente, em algum momento dentro do estabelecimento, você começa a dar algum tipo de, aspas aí, de pressão ou tensão, vai gerar a turma vai ter sim sempre a turma dos insatisfeitos, né? E aí começa dependendo do tamanho da empresa. Mas assim, a gente, eu acho que eu já até falei aqui para você, Dongley, eu particularmente já tive a experiência, né, de trabalhar com uma equipe de líderes, né? Que eles gostavam de manter muito essa corda esticada. Eu particularmente eu não gostava muito disso na época, né? Porque era a forma como eles faziam, porque era todo o tempo aquela pressão sobre os funcionários e tal. E eu particularmente acabei identificando lá boicotes, era natural, que é bem natural, né? Quando você, eu acho que tensiona demais o negócio, né? E eu acho que é um pouco natural, porque eu não via, porque assim, eu queria até que você falasse, Dongley, rapidinho, acho que não sei se a gente tem um pouquinho mais de tempo da tua parte aí, mas eu queria que você falasse um pouco mais também, como que um líder faz, né? Para ele trazer de alguma forma para o entendimento da equipe que essa tensão que ele está provocando, ou essa pressão por resultados que ele está provocando, como que ele consegue transmitir que isso é saudável para todo mundo, né? Que todo mundo por exemplo, poderia sair ganhando, ainda que não ganhasse a comissão ou sei lá o quê, mas que as pessoas entendessem que a empresa crescendo, há oportunidades de promoção, há oportunidade de novas pessoas serem empregadas, né? De novas famílias serem abençoadas e tal. E porque às vezes a gente vê às vezes a gente vê que o presidente ou o CEO ou o gerente, ele apenas chega e descarrega a cobrança, né? E aí fica ali todo mundo meio que perdido, fica todo mundo meio que tenso também, não é? Que foi, no caso, na época, isso já tem algum tempo, foi a minha experiência. Eu estava como um dos gestores do negócio e os outros gestores, eu percebia que era mais para fazer média com a presidência, né? Eles iam meio que usando um termo bem chulo, ia esgoelar, né? O funcionário por resultado e tal, e aquele funcionário, a gente percebia que ele lá na ponta, ele estava, às vezes a gente pegava alguns desses funcionários fazendo boicotes, inclusive até roubo na empresa, né? E por conta de roubo não roubo assim de dinheiro, de coisa, mas pegando material, destruindo, pegando material dentro da empresa e levando para fora para destruição, para doação, para vingança, né? Vingança hollywoodiana, né? Tira para dar para alguém que precisa, tal, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu queria que você também pudesse falar um pouco como que esse líder consegue cobrar isso, mas que
essa pessoa cobrada não se sentisse assim tão, chantageada, quase que chantageada. Ou eu faço, ou eu perco o emprego. E eu acho que essa não é a visão, Legal. Eu costumo dizer que o líder ele precisa ser aquele cara que sabe descobrir qual é o botão que ele aperta no seu time de liderados. Isso. Né? Um bom líder é aquele que entendeu, e aqui eu estou fazendo uma analogia com uma máquina, obviamente ser humano não é uma máquina, mas eu estou tentando fazer uma analogia. Toda máquina, se você apertar o botão errado, não vai funcionar, não vai entregar aquilo para o qual ela foi projetada para fazer. Todo líder que consegue descobrir qual é o botão certo de cada pessoa, porque também não é no atacado, né? Cada pessoa é uma pessoa individual, com características individuais, que ao ser liderada da maneira adequada para ela, para aquele modelo que ela compreende melhor, melhor ela vai responder. Então, ou você monta um time e no montar o time você seleciona todo mundo igual, porque daí você vai saber que o botão de um é igual ao do outro e você vai dando instruções por atacado e talvez funcione. Acho que isso é uma decisão, no mínimo, menos inteligente do que a decisão de selecionar um time complementar, heterogêneo, porque a unanimidade, já diz o ditado, é burra, né? Então, normalmente, um time heterogêneo me produz mais sabedoria. Então, eu creio que aí nós temos um desafio importantíssimo, que é o líder saber quem é quem no seu time, de forma individual. Depois tem um outro aspecto que a gente costuma brincar, né, nas reuniões de liderança, que é o seguinte: líder chora para cima, nunca para baixo. Um bom líder é aquele que sabe que para baixo ele dá instrução, para baixo ele comunica a visão, para baixo ele solicita das pessoas engajamento. E o dia que ele precisar chorar, ele chora para cima. Normalmente, quem vai entender melhor alguma frustração, alguma dificuldade, algum problema que aquele líder está passando, é o seu líder e não o seu liderado. Comete um erro simples, básico de liderança, o líder que vai chorar sob a forma de ameaça, chorar sob a forma de fofoca, chorar sob a forma de pressão com a sua equipe. Ele comete o erro mais básico da liderança. Então, eu costumo dizer, né, acompanhando líderes, que você procure alguém para cima para chorar. E se você não tem a liberdade de chorar para cima dentro da organização, procure alguém para fora, né? E aí vai chorar para fora, porque pelo menos não vai ser alguém que vai estar ali no seu time. Então, eu acho que essas duas questões, elas produzem, Welber, um resultado impressionante, sabe assim? Resultados impressionantes. E o que eu creio realmente, efetivamente, é que nós precisamos de líderes maduros, que às vezes não estão ocupando os lugares de liderança, porque as lideranças foram dadas para líderes imaturos, menos preparados e tudo mais. Então, a gente precisa amadurecer o nosso processo de liderança, lendo mais, ouvindo mais, participando mais e com isso aprendendo mais, né? Isso aí. E uma tremenda oportunidade. Toda terça-feira você está aqui, ó, aprendendo. A gente vê que eu acho que é bem comum, né, Dongley? Exatamente isso. O líder, por exemplo, até hoje, né, você está aí e talvez você fazia isso, né, de estar chorando para baixo, né, hierarquicamente, como o Dongley está falando aí, né? Então você está chorando para baixo, né? Ou seja, contando aquilo que você está frustrado, se frustrou para a pessoa errada, né, Dongley? Então, assim, isso é muito comum. E a partir de hoje você não vai mais fazer isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Chora pra cima ou chora pra fora? Chora pra fora, isso aí, pronto aí, ó. Procura Legal. Um bom mentor, um bom amigo de caminhada, né? Que te possa colaborar nessas horas, e é isso, é pra cima e pra fora. Maravilha. Ô Dongley, bom, já são 11h14, meu irmão, a hora voou, né? A hora voa. O assunto, quando é bacana assim, a gente, quando vê, já foi, né? Meu Deus. Mas semana que vem tem mais, vamos dar continuidade a essa... Semana que vem, a esse ambiente. Semana que vem nós vamos falar sobre conflitos e aflições, administrando conflitos e aflições. Então, hoje as tensões,
tensões viram conflitos e geram aflições, então nós vamos agora progressivamente avançando nessa temática aí. Olha aí, e conflitos e aflições às vezes é gerado até mesmo em disputas dentro da exatamente, dentro da empresa, não né? é incomum. Não é incomum. Então, semana que vem vai ser top. Então, conflitos e aflições, semana que vem, Dongley, obrigado então, querido, obrigado aí mais uma vez. Maravilha, mano. Deus abençoe. Tamo juntos, Deus nos abençoe, né? Amém. Obrigado aí pela audiência, por tanta gente aí acompanhando a gente, continue divulgando a Rede 316, né? Fale para os seus amigos, se você chegou aqui agora, achou legal, né? Manda o link, manda o endereço do app, né? Para poder estar com a gente, vai ser sempre uma alegria tremenda receber novos amigos aqui que possam usar esses conteúdos para glorificarem o nome de Cristo e fazerem da sua vida uma vida melhor, né? Sua vida de liderança, uma liderança mais bem sucedida. Esse é o nosso desejo. Maravilha. Então tá aí, gente, esse é o Dongley Martins, toda terça-feira ele tá aqui com a gente, né? Ao vivaço, a partir das 10 horas da manhã, então essa tremenda oportunidade que temos aqui de estar ouvindo um CEO conversando conosco a respeito de empreendedorismo. E hoje não mais só o empreendedorismo, como ele já falou, você que está liderando. Ô Dongley, você está falando aqui rapidinho, a gente tem que ter o cuidado, agora também falando sobre tensões ainda aí, rapidinho, Dongley, que é uma pergunta que eu tinha para você e baixou e passou. Principalmente, né, o que eu falei agora de empreendedorismo, mas principalmente quando se trata de voluntários, né? Uma entidade filantrópica. E aí, como é que você administra para você não acabar exagerando, né? Causando uma intenção e aquele voluntário pegar o bico. Esses tempos atrás a gente acho que passou rapidamente por esse tema do voluntariado. Isso. E na liderança especialmente na liderança eclesiástica, né? A gente lida todo dia com isso. Sim. Eu costumo dividir o voluntário em duas categorias, pelo menos duas, né? Talvez tenha mais, mas eu divido em duas. A categoria dos escravos, né? Daquele cara que entendeu que voluntariado não tem essa palavra na Bíblia, né? Sim. Você é escravo, ou você é aquele cara que ainda está na transição, achando que você está fazendo um favor para o Senhor quando serve, né? Então tem esses dois grupos, o grupo que ainda acha que faz favor para Deus e o grupo que já entendeu que é um privilégio servir a Deus, né? Então, pega agora e bota sobre essas duas pessoas o nome de voluntário. Se você conseguir identificar na sua equipe qual grupo de voluntários ou dentro do grupo, quem são as pessoas das duas categorias, você vai poder desenvolver estilos de liderança diferentes. Esse que ainda acha que faz favor para Deus, você precisa ter muito mais cuidados, né? É aquela história, não, se eu não preparar um lanchinho para ele vai embora, ele vem e não volta mais. Se eu não der a carona para ele vem e não volta mais. Se eu não fizer um anúncio no púlpito, ele vem e não volta mais. Tá aqui, né? O extremo do cara que acha que tá fazendo favor para Deus. Qual é o outro extremo? O outro extremo é aquela galera que a gente sabe que é pé de boi. Você não precisa nem de um cafezinho que ele tá lá toda semana no gás. Qual é o perigo desse lado de cá? É você menosprezar o fato de que aquela pessoa está separando o tempo da vida dela para servir ao Senhor com intensidade e que seria bom se ela pudesse ter um ambiente favorável, um lugar para ele chegar na igreja ou na sua ONG, aonde seja que seja o seu voluntariado vai agir, e ter um lugar para ele sentar, ter uma água para ele tomar, um café, coisas simples, mas que demonstram o carinho que nós temos pelas nossas equipes, não é isso? Lá no nosso time, você não dá para ele um horário para ele almoçar? Às vezes até dá o almoço. Lá no nosso time, você não dá para ele uma cadeira confortável? Lá no nosso time, você não bota uma garrafa de café lá no pátio pro cara tomar o café na hora que ele levanta? Não tem um banheiro limpinho? Uai, por que o voluntário, esse pé de boi, tá... Aí para esse cara você fala, não, esse aí não precisa, né? Então, falta um pouco de equilíbrio nas nossas posturas de liderança, particularmente no voluntariado, quando a gente, né, olhando para esses perfis aqui, não faz nada para abençoar a vida dessa pessoa que vem, né, e se entrega dedicadamente. Pelo contrário, às vezes ainda vem com a chibata ainda, né? Isso, às vezes ainda trata mal, que é pior ainda, né? E aí não tem as habilidades. Eu acho que aí a gente precisa realmente
de capacitação, de orientação, para que esse líder entenda a diferença, né, de como cuidar de pessoas faz no desenvolvimento de times. Maravilha. Ô Dongley, obrigado, meu irmão. Essa perguntinha acabou passando batida aí, mas que bom que você respondeu. Querido, obrigado então. Terça-feira que vem estaremos de volta, continuando esse bate-papo. Semana que vem, então, a partir das 10 horas, na terça-feira, permitindo Deus, estaremos com mais um Movimento Elo Empreendedorismo conectado aqui na rede com o Dongley Martins. Querido, obrigado, ótima semana, Deus te abençoe e até lá então. Amém, um abraço a todos aí. Valeu. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.